Agora você vai ver casos em que espíritos que se dizem vítimas e que é real, em vidas passadas, usam de pessoas desequilibradas, com tendência a assassino, etc., abrem a mediunidade dessas pessoas e usam elas obsessivamente para fazer justiça. Então você vai ver dois casos, e você vai ver 3 casos. Tem até John Lennon aí, que foi assassinado por uma pessoa também que foi conduzida por um espírito. Esses espíritos, eles têm sua razão, seu desejo de vingança é real, e às vezes eles contratam outros espíritos mais inteligentes para fazer o trabalho por eles. E você vai ver o Dr. Sérgio Luiz Felipe, que é um estudioso, um cientista, que estudou a glândula pineal, os cristais de apatita no cérebro, que é a porta para a espiritualidade, a mediunidade. Quem tem mediunidade tem mais cristais na glândula pineal. E quem não tem, tem menos cristais. Isso ele abriu um cérebro e, com microscópio, ele pesquisou e comprovou isso. Então, veja os casos e baixe os livros para que você possa aprender, né? No final, vou dar algumas dicas sobre a obsessão, para você perceber se você tem ou não, como você deve buscar ajuda. Um abraço. Mas quem tiver interesse, nós temos o site www.uniespirito.com.br, pode estar se informando mais a respeito. Na tua prática, para quem não te conhece, você é médico psiquiatra. Eu sou médico clínico geral. Sim. Né, neurocientista, estudo o cérebro e áreas do comportamento e, portanto, invado a área da psiquiatria. E eu gostaria que você falasse um pouco assim de casos clínicos, casos que chegam até você, alguns exemplos que você possa lembrar, onde foi importante essa tua visão, né, da mediunidade, da espiritualidade, de todas essas questões junto à medicina, junto à tua prática, Sérgio. Aí há muitos casos curiosos, Sim. Né? Por exemplo, havia uma paciente que ela havia sido internada no hospital psiquiátrico e ela chegando lá no refeitório, ela pegou e derrubou as mesas do refeitório violentamente e foi contida pelo staff do hospital e colocado num quarto com portas fechadas assim, porque ela arrebentava as portas, era um quarto forte e etc, etc e tal. Ela dizia assim para mim, depois de ter passado toda a crise, dizia: doutor, eu era espectadora de tudo que estava acontecendo, mas eu fui tomada por uma força que me dominou, mas eu mesmo observava que o que eu estava fazendo era uma coisa errada. Esse caso, a questão envolvia uma possessão, e eu digo possessão baseado no Código Internacional de Doenças, do CID-10, o ITF 44.3. Então, na verdade, é muito importante o médico saber discriminar onde entra o viés espiritual, mediúnico, entendeu? Num caso, porque se não for abordado esta questão fenomenológica, no caso, o médico fica restrito à medicação, Sim. com resultados pobres muitas vezes. Entende? Então, esses casos são muito frequentes. Casos também de o indivíduo é diagnosticado com epilepsia, vem um eletroencefalograma com resultados normais ou com alterações eletroencefalográficas que não justificam a alteração. E quando você vai ver a crise, você percebe que não é uma crise tipicamente epilética, que há uma mistura entre uma conversão histriônica, que é um modelo diagnóstico diferente da epilepsia, e não sabe o que fazer com aquilo, mas é muito interessante, existe uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, na obra do André Luiz, que usa o termo manifestação histeroepileptiforme. São casos mediúnicos. Se você não abordar também sob um viés espiritual, você não consegue dar um encaminhamento para o caso. Normalmente você usa a medicação, no caso anticonvulsivante, para conter, você vai trabalhar a pessoa, porque mediunidade é que nem árvore. Ela abre uma copa para o além, mas precisa ter raiz. A identidade da pessoa precisa estar sendo trabalhada. Para ela abrir uma copa
Né? Porque eu digo assim, o primeiro espírito que a pessoa precisa receber é você mesmo, não é? Quer dizer, você saber para o que você veio ao mundo, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, o seu papel no mundo, isso é que é importante. Aí você vai se abrir para outros focos. Então a mediunidade envolve essa questão psíquica e trabalhar a questão fenomênica. Existem muitos perfis de mediunidade que se a pessoa não exercitar, ela não tem domínio. Este vídeo da Promotoria da Colômbia registra o momento exato em que o maior assassino em série de crianças na história da humanidade confessa seus crimes. Com uma frieza impressionante, Garavito relatou detalhes dos homicídios. Isso aqui eu usava para poder matá-los. A confissão do pedófilo assassino horrorizou a Colômbia, pois não só confessou os crimes que lhe atribuíam. Confessou, perante a Promotoria Geral da Nação, ser o autor responsável pela morte de aproximadamente 140 garotos. Ao ver que não tinha saída, Garavito defendeu-se dizendo que, em todos os casos, um espírito maligno havia se apoderado de seu corpo. Um diagnóstico psiquiátrico determinou que Garavito sofria de um problema de personalidade antissocial. Ele diz, e parece verdade, que quando criança ele sofreu abuso sexual em várias oportunidades. No caso do colombiano, uma coisa assim, ele chora porque ele caiu em si. E isso, muitas vezes, muitas pessoas pensam que é uma desculpa para se livrar da justiça, mas isso não livra ninguém de ser condenado. Um espírito pode ter sido estrupado em vidas passadas. Isso ficou na mente dele como uma neurose. Quando ele vê alguém que fez isso, ele vai lá e se vinga dessa pessoa através de um doente desse. Ou pode ter sido as vítimas, mas no caso dele é pouco provável que todas as vítimas de vidas passadas, cada uma venha se vingar. É mais provável que um espírito que tenha sido vítima e que se diga justiceiro, tem espíritos do mal lá que se dizem justiceiros, e eles pegam um doente desse como instrumento. Esse outro caso que você vai ver é aquele rapaz que jogou de bicicleta e jogou uma bomba dentro de um carro e queimou um casal. Apareceu no Fantástico. E também ele confessa que ele, no final da matéria, que ele viu vultos ou viu vozes. Com certeza também algum espírito justiceiro ou o próprio espírito que foi vítima. Reviravolta tem um caso que você viu aqui mesmo no Fantástico. É a história de um casal atingido por uma bomba dentro de um carro em Goiás. Um ex-namorado da moça era o principal suspeito, mas agora a polícia acha que encontrou o verdadeiro culpado. Vocês não podem nem dar mão? Não, por enquanto ainda não. Por quê? Por causa que a imunidade, as feridas que ainda estão abertas, aí não pode por enquanto ainda não. Por um problema de infecção? É, isso. Thaís Mendes e Guilherme Almeida foram vítimas de um ataque à bomba em Anápolis, Goiás, no início do ano. Você viu no Fantástico. Eles estavam dentro do carro, parados no sinal, quando um homem jogou um explosivo. Era uma bomba caseira que lançou pregos ao explodir. Eu estava trocando de música ainda. Quando eu vi, só veio uma caixa de uma vez, parou no meio e logo em seguida já explodiu. Guilherme e Thaís sofreram queimaduras de 2º e 3º graus. O casal vai precisar de pelo menos 1 ano de tratamento. Na época do atentado, ninguém foi preso. Um ex-namorado de Thaís chegou a ser considerado suspeito pela polícia. Em entrevista ao Fantástico, no início do ano, sem mostrar o rosto, ele disse que passou a receber ameaças. Estou sendo ameaçado em redes sociais, por telefone, nas ruas. Quase 1 mês depois, outro atentado à bomba, desta vez em Goiânia, mudou o rumo do caso. O Inglis Queiroz foi preso em flagrante depois de atacar este ônibus.
Dia 28 de janeiro, às 10 horas da manhã, o ônibus seguiu o trajeto normalmente. Era um dia comum. Quando parou, o Inglis subiu e minutos depois acendeu as 3 bombas. Os passageiros ficaram desesperados. Por sorte, apenas uma das 3 bombas explodiu. 2 passageiros ficaram feridos. Segundo a polícia, foi o Inglis quem atacou Guilherme e Thaís. Ele fabrica bombas. Fórmulas de explosivos foram encontradas na casa dele. Na delegacia onde está preso, o Inglis falou ao Fantástico. Interesse muita gente tem por bombas. Eu, porém, também senti no meu coração esse interesse de conhecer, de manipular. Ele nega ter atacado o casal. Em Goiânia, o senhor confirma que foi o senhor mesmo? Isso, realmente eu confirmei. Aqui não? Não. E disse à polícia que jogou o explosivo no ônibus porque se sentiu ameaçado. Não havia uma motivação lógica para a prática desse delito. Qualquer pessoa que estivesse passando naquela rua poderia ter sido vítima deste ato irracional praticado pelo autor do delito. 2 anos atrás, ele fugiu deste presídio em Goiânia, onde cumpria a pena por tentativa de homicídio em 2003. Segundo a Justiça de Goiás, ele nunca recebeu avaliação psiquiátrica. Quero deixar uma coisa clara aqui. Nós mesmos, quando cometemos algum mal, isso vira uma energia negativa que nos impede de ser feliz, de realizações, etc. Lá no plano espiritual, o nosso entendimento se alastra, ele é melhor do que aqui. E lá nós temos consciência disso. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós pedimos a Deus a oportunidade de reparação da falta cometida. Aceitamos passar por essas coisas. Por isso que você vê muitas pessoas resignadas após passarem por grandes sofrimentos, ficarem paraplégicas, etc. São espíritos que aceitaram e sabiam que iam passar por aquilo, para se livrar daquele karma, daquela energia negativa, e depois poderem realizar seus sonhos, estarem livres para serem felizes. Deus é amor, né? Mas Deus é justiça. Então, quem faz o mal, ou quem pensa em fazer o mal, esteja vendo esse vídeo, é melhor você não arriscar, que você vai ser punido severamente. Você vai ver agora 2 matérias, uma da TV Cultura, que mostra o assassino de John Lennon, dizendo que foi conduzido por vozes para matá-lo. E na segunda parte é um especial da TV a cabo que fez entrevista com o assassino e ele relata todo o processo e como foi crescendo essa ideia de matar John Lennon. O que acontece? O obsessor, ele é um inimigo nosso de vidas passadas, que às vezes ele mesmo age em nossa mente de diversas maneiras. Desde te dando sugestões para que você fracasse nos negócios, uma ideia, você não consegue distinguir o pensamento seu dele. Essa é a obsessão sutil. Parece que o pensamento é seu. Vou te dar um exemplo. Você pensou em trair sua esposa. Ele, sabendo disso, ele fica jogando esse pensamento toda hora na sua mente, porque ele sabe que isso vai te levar ao fracasso espiritual. A maioria dos suicídios é causado por obsessão. O Espiritismo relata isso. Então, o obsessor pode até te dar dinheiro, te levar ao fracasso, pode te levar também a perder a consciência e teu carro bater e você morrer. Ele é inimigo de vidas passadas, você aprontou, você fez o mal a ele, agora ele devolve esse mal para você. Deus permite, porque assim se faz a justiça. E vamos percebendo que não devemos fazer o mal a ninguém. É melhor sofrer o mal do que fazer o mal. Tá bom? Veja o vídeo. Abaixo na descrição tem link de ótimos vídeos que você vai ficar impressionado com eles. E também leia o texto abaixo. E no último link na descrição tem os livros que, se você baixar e ler, principalmente o Livro dos Espíritos, para quem está começando, você vai ver
você vai entender a vida sobre um bem mais profundo. Não vai ficar achando que tudo é injustiça e tal, que a vida não faz sentido, tá bom? John Lennon morreu há 30 anos em Nova York, deixando uma legião de fãs com saudade de suas letras, músicas e ideias geniais. O assassino do ex-Beatle, Mark Chapman, está no arquivo especial de hoje. Eram quase 11 horas da noite de uma segunda-feira em Nova York. John Lennon chegava em casa no edifício Dakota. Foi baleado pelas costas com 5 tiros. Lennon tinha acabado de autografar a capa de seu mais novo disco para o assassino. Chapman alegou que vozes o incitaram a matar o ex-Beatle. Ele citou o romance O Apanhador no Campo de Centeio de Salinger como inspiração para o crime. Disse que se identificava com o protagonista, um adolescente revoltado. Mas também havia outros motivos. Para Chapman, John Lennon disse várias blasfêmias, entre elas que se achava mais popular que Jesus. Chapman foi condenado à prisão perpétua. Preso há 30 anos, já teve sua liberdade condicional negada 6 vezes. O assassino de Lennon interrompeu uma trajetória brilhante de um dos maiores ídolos do rock e da cultura pop. Bem, agora você vai ver a parte 2, que é o especial da TV a cabo, que é bem mais completo. Só que você vai ter que ler, né? Porque tá com legendas, mas vale a pena. Vou te dar algumas instruções. Se você perceber que tem um pensamento que toda hora vem à sua mente, mesmo você não querendo pensar nele, faça uma prece para Jesus. Você vai ver que vai melhorar. Se você perceber que isso volta a todo momento, vá no centro espírita. O centro espírita que eu frequento é de classe média alta, ali em Campo Belo, a Seara Bendita. E lá vai engenheiros, médicos, empresários, profissionais liberais, donas de casas, etc. Jovens, adolescentes, crianças, pessoas chegam carregadas, chorando, apavoradas, e saem de lá bem curadas, a maioria saem curadas, né? É só vendo para crer. Então, se começar a vir ideias de suicídio na sua cabeça, se mata, você não presta e tal, se vir tristezas, dores, às vezes um espírito doente é colocado do seu lado, você passa a sentir as dores dele, se você não consegue parar de pensar em sexo ou em bebida, sabe? Às vezes você se contamina indo em lugares ruins, etc. Lá tem espíritos viciados, você leva para casa espíritos doentes, né? E você tendo alguma sensibilidade mediúnica, isso te afeta. Então, busque ajuda, que é a melhor coisa que você tem que fazer, do que ficar, às vezes, no preconceito. Eu não sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, né? Não importa a religião que você é. Faça isso, busque ajuda, não deixe a coisa ficar muito grave. Jesus está aí para ajudar a todos, né? E todas essas pessoas instruídas estão lá, buscando ajuda humildemente. Não esquece de baixar os livros, estudar e ver os outros vídeos abaixo. Um abraço. Especial da TV a cabo, que fez entrevista com o assassino e ele relata todo o processo e como foi crescendo essa ideia de matar John Lennon. O que acontece? O obsessor, ele é um inimigo nosso de vidas passadas, que às vezes ele mesmo age em nossa mente de diversas maneiras, desde te dando sugestões para que você fracasse nos negócios, uma ideia, você não consegue distinguir o pensamento seu dele. Essa é a obsessão sutil. Parece que o pensamento é seu. Vou te dar um exemplo. Você pensou em trair sua esposa. Ele, sabendo disso, ele fica jogando esse pensamento toda hora na sua mente, porque ele sabe que isso vai te levar ao fracasso espiritual. A maioria dos suicídios é causado por obsessão. O espiritismo relata isso. Então, o obsessor pode até te dar dinheiro, te levar ao fracasso,
Pode te levar também a perder a consciência e teu carro bater e você morrer. Ele é inimigo de vidas passadas, você aprontou, você fez o mal a ele, agora ele devolve esse mal para você. Deus permite, porque assim se faz a justiça e vamos percebendo que não devemos fazer o mal a ninguém. É melhor sofrer o mal do que fazer o mal. Vou te dar algumas instruções. Se você perceber que tem um pensamento que toda hora vem à sua mente, mesmo você não querendo pensar nele, faça uma prece para Jesus. Você vai ver que vai melhorar. Se você perceber que isso volta a todo momento, vá no centro espírita. O centro espírita que eu frequento é de classe média alta, ali em Campo Belo, a Seara Bendita. E lá vai engenheiros, médicos, empresários, profissionais liberais, donas de casas, etc. Jovens, adolescentes, crianças, pessoas chegam carregadas, chorando, apavoradas, e saem de lá bem curadas, a maioria saem curadas. Né? É só vendo para crer. Então, se começar a vir ideias de suicídio na sua cabeça, se mata, você não presta e tal, se vir tristezas, dores, às vezes um espírito doente é colocado do seu lado, você passa a sentir as dores dele, se você não consegue parar de pensar em sexo ou em bebida, sabe? Às vezes você se contamina indo em lugares ruins, etc. Lá tem espíritos viciados, você leva para casa espíritos doentes, né? E você tendo alguma sensibilidade mediúnica, isso te afeta. Então, busque ajuda, que é a melhor coisa que você tem que fazer, do que ficar, às vezes, no preconceito. Eu não sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico. Né? Não importa a religião que você é, faça isso, busque ajuda. Não deixe a coisa ficar muito grave. Jesus está aí para ajudar a todos. Né? E todas essas pessoas instruídas estão lá, buscando ajuda humildemente. Tá bom? Veja o vídeo. Abaixo, na descrição, tem link de ótimos vídeos que você vai ficar impressionado com eles. E também leia o texto abaixo. E no último link, na descrição, tem os livros que, se você baixar e ler, principalmente o Livro dos Espíritos, para quem está começando, você vai ver, você vai entender a vida sobre um bem mais profundo. Não vai ficar achando que tudo é injustiça e tal, que a vida não faz sentido. Tá bom? I heard a voice in my head saying, do it, do it, do it. And as he passed me, I pulled out the gun, aimed at his back, and pulled the trigger 5 times in succession. It's kind of cold and there's a little wind, and I somehow knew that this was it, that this was the day. And all of a sudden, from way across on Central Park West, I see a limo. And I know that it's him. I have this incredible feeling. I heard a voice in my head saying, do it, do it, do it. Mark Chapman's reasons for killing John Lennon have remained part of a complicated riddle that has baffled a long list of psychologists and psychiatrists for 25 years. Despite displaying symptoms of virtually every psychiatric ailment in the book, his condition has proved impossible to diagnose. He just started talking about a little man inside of him and a big man inside him. The big man won the battle the last few times, and his inner person told him not to do it. But tonight, the little guy won, and he did do it. He put 4 in him, 4 or 5. A spiritual pioneer, Chapman's admiration became unusually intense. I remember probably the first time I did LSD,
And of course, the Beatles now were into psychedelics. They're into Hindu meditation. They're into long hair and beards, and they fit right along with my plans. When he had his first drug experience, he felt like he was home. And I think also he felt like he was more of the kind of person that his hero at that time continued to be, John Lennon. Mark Chapman's desperate insecurity would make any stable sense of self-esteem impossible to sustain. And on the very evening of what seemed to him a devastating betrayal, he ditched his hippie lifestyle and simply moved on to find a new, even more fanatical identity. I remember I was lying back on the sofa, feeling like I was nothing, like I was nobody. And I remember I lifted my hands, and I said, Jesus, come to me, help me. When I called out for Christ in that room, he was there, in that room with me, and I felt the whole insides of me transformed. I felt I had really found something. Usually people will tell you that little people told them to kill somebody, or told them to burn that person, or hurt that person, or stab that person. You read about that in the paper all the time. My little people didn't want me to do any harm to anybody, because they were appalled when they were informed that I wanted to murder John Lennon. And they shortly dissolved afterwards. When Mark's little people abandoned him, he simply summoned a new set of more sinister, make-believe advisors. I would say I had sessions trying to invoke the devil's assistance probably 3 or 4 times, calling out to the devil, give me the opportunity. I remember those exact words, give me the opportunity to kill John Lennon. His personality had become cleanly split into 2 halves. One he called an evil child. The other he called the phony adult. And it was the child who had taken control. The child was praying to the devil, and the adult was praying to the Lord. God, help me. Save me, God, from this. No, no, no. The devil, help me. Help me, devil, help me. Give me the power and the strength to do this. I want to be important. I want to be somebody. Nobody ever let me be anybody. I couldn't be anybody. I failed at everything. Please, I want this. I want this so bad, so bad. And as night fell, he was left alone, except for the voices inside his head. And the child was praying to the devil, and the adult was praying to the Lord. And the adult wants to go home. And the child, no, no, no. No, I want to kill him. I want to kill him. Just after 10:30 p.m. on Monday, the 8th of December, 1980, John Lennon and Yoko Ono left a recording studio on the west side of New York and headed for home, where Mark Chapman was waiting. It's kind of cold and there's a little wind, and I'm sitting midway in the tunnel of the entrance of the Dakota on the little curb on the left. And all of a sudden, from way across on Central Park West, I see a limo. And I know that it's him. I have this incredible feeling. I stood up and put my hands in my pocket. And John Lennon's car pulled up.
I remember Yoko got out, and then John Lennon followed about 20-30 feet behind her. And as he looked at me and I looked at him, I nodded, and I think he recognized me. I heard a voice in my head saying, "Do it, do it, do it." And as he passed me, I pulled out the gun, aimed at his back, and pulled the trigger 5 times in succession. It's now 14 hours since John Lennon was shot here at the entrance to the Dakota building on West 72nd Street in the center of New York. All night, others have just drifted away from their office for half an hour or so. Turning the gates of this old apartment building into a kind of a shrine. As for the suspect, nobody knows why he came to New York in the first place, or indeed what the motive was in what seems to be a totally senseless killing. In the days following John Lennon's death, Mark Chapman claimed that the murder was a deliberate act, calculated to publicize the Catcher in the Rye. The book became the reason John Lennon was killed. Not my confusion, not my trigger finger, but the book. In his own mind, Chapman had taken the life of the man that he claimed was a hypocritical phony. He had also ended his lifelong search for notoriety. Mark Chapman was sentenced to a minimum of 25 years, maximum life in jail. With several parole appeals rejected, he remains a prisoner in Attica Correctional Facility near Buffalo in New York State, where he faces the rest of his life behind bars. I read the Bible every day now, I pray every day now, I give every factor of my life to the Lord. When he began talking to journalist Jack Jones, Mark Chapman's aim was to tell the world that he was sorry. But his interviews suggest that the disturbed personality that drove him to murder 25 years ago remains unchanged. And I feel like I've finally got a grasp on my life now where... We have to take his words within the context of who he is, what he has done, and realize that he is still, to a large degree, a very narcissistic, egotistical person who needs to feel that he is in control. I'm a healed man. I'm a spiritual man. I'm a man who's gone through battles with demons. John Lennon died a horrible death. Those bullets ripped through his insides, tore out his vocal cords. And in the last moments, a man, his voice of a generation, couldn't even speak his own name. I don't think Mark can fully grasp the absolute enormity of what he did. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar. Família, sexo, dinheiro. Por que um é rico, outro é pobre, etc. Né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros.